Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Daniel Albuquerque e, à semelhança do último vídeo, vamos fazer mais uma comparação usando os JBL Tune 510 BT. E desta vez a comparação vai ser feita com os Sony WH-CH510. Aqui vamos falar das diferenças entre os dois e vamos chegar à conclusão de quais é que mais vale a pena comprar. Por isso, vais querer ficar até ao fim do vídeo. Conforme já te disse, vamos fazer a comparação entre os JBL Tune 510 BT e os Sony WH-CH510. Vamos ver quais são as mais-valias de cada um e em que é que um ganha em relação ao outro. No final vamos comparar preços e fazer um balanço para ver qual dos dois é que vale a pena comprar. E sim, estamos a falar aqui dos JBL Tune 510 BT e os Sony WH-CH510. Estamos a falar de dois headphones da mesma gama e que o preço não deve de andar muito longe um do outro. Mas realmente há aqui algumas diferenças que convém ser faladas para, no caso de estares indeciso de qual irás comprar, tirares essas dúvidas e ficares esclarecido para fazeres a compra certa. Vamos já começar pela construção dos headphones. Em relação aos JBL, estamos a falar de uma construção bastante boa, bastante robusta, um plástico bastante bom. As almofadas, à semelhança dos Tune 500, também são muito boas. Se provavelmente já viste o meu vídeo do JBL Tune 500, mesmo a comparação, eu fiz várias comparações, inclusive com este Sony também. Os 500 já os tenho há 2 anos e esta almofada aqui continua em muito bom estado. Por isso, 2 anos e qualquer coisa já é um bom tempo para, no caso de o material desta almofada ser fraco, de se refletir. E no caso do 510 eu já estive mais ou menos a analisar e o material é o mesmo, se não for o mesmo, é muito idêntico. São bastante leves, bastante confortáveis. Neste caso, estes fones, e conforme podes ver pela configuração deles, eles são mais arredondados, e vou-te já mostrar os Sony e vou-te explicar porque é que eu estou a dizer que eles são mais arredondados, e tem uma almofada aqui para apoiar aqui no topo da cabeça. A construção, conforme eu já disse, é bastante boa, com bastante qualidade, e tem uma coisa muito boa, que eles são foldable, ou seja, são dobráveis, muito fáceis de arrumar. Passando agora para a qualidade de construção aqui dos Sony. Eu muito sinceramente, em comparação com o JBL, eu acho que a Sony poupou um pouco aqui no material de construção. Nota-se que é um plástico mais fraco do que os JBL, já para não falar que fazem bastante barulho. À beira aqui do JBL, os Sony parecem uns chocalhos, à semelhança do que eu falei no vídeo da comparação entre estes e o JBL Tune 500. Aqui a esponja, esta almofada, este género deste PU, que eles chamam PU Leather, eu muito sinceramente eu não gosto muito deste material que a Sony usa para as almofadas. Eu tive uma experiência com uns fones de fio da Sony em que, passado algum tempo, este PU Leather começou-se a desfazer todo e os fones ficaram mesmo bastante feios e maus. De resto, em muito idênticos aqui ao JBL, conforme eu te disse, o plástico é um pouco pior. Não acho que seja um plástico tão bom como o JBL, até porque, vês por aqui, as folgas são bastantes e aquilo que eu falei do JBL serem mais largos, estes são mais ovais, ok? E por isso estes fones não têm aqui a almofada do topo para apoiar aqui no topo da cabeça, porque tendo em conta que eles são mais ovais, apoiam mais nas orelhas e menos na cabeça. O JBL já não, o JBL já apoiam mais aqui no topo da cabeça do que propriamente nas orelhas. E estes fones não são foldable, não são dobráveis, o único movimento que eles fazem é este. A nível de arrumação, se calhar ocupa um pouco mais de espaço
e neste tópico do que falamos até agora, eu muito sinceramente dou preferência aos JBL. JBL, eu acho que a nível de qualidade de construção são melhores do que aqui os Sony. Falando agora numa coisa bastante importante e que nós todos damos bastante importância no que diz respeito a fones sem fio. E estamos a falar, obviamente, na bateria dos fones. E aqui já se nota uma diferença um pouco grande. Começando aqui pelos Sony, estamos a falar de uma bateria com uma autonomia de 35 horas. Para fazer o carregamento total desta bateria do 0 aos 100% demora cerca de 4 horas e meia. E no caso de estás mesmo sem bateria e queres fazer uma carga rápida em pouco tempo para teres mais um bocado de bateria para poderes ouvir durante mais um pouco de tempo, uma carga de 10 minutos equivale a 90 minutos, ou seja, hora e meia de autonomia. Têm USB-C e aceitam fast charging. É possível carregá-los com fast charging. Passando ainda neste tema aqui para os JBL. Estamos a falar numa autonomia total de 40 horas, mais 5 horas do que aqui os Sony. Demoram 2 horas a carregar a bateria dos 0 aos 100. Pessoal, estamos a falar de uma diferença de 2 horas e meia a fazer uma carga completa. Estes fones são bastante rápidos a carregar em relação aos Sony. E ainda naquele campo de ficaste sem bateria e falta-se só um bocadinho e precisas fazer uma carga rápida, neste caso 5 minutos de carga dão-te acesso a 2 horas de autonomia. Pessoal, estamos a falar em metade do tempo de carga que dás ali nos Sony, ok? Os Sony estamos a falar em 10 minutos, este estamos a falar em 5 minutos e a autonomia que tu consegues é de 2 horas, enquanto no Sony só consegues hora e meia. Demora mais tempo, dá menos autonomia os Sony em relação aos JBL. E os JBL, à semelhança aqui do Sony, também têm carregamento por USB tipo C e aceitam fast charging. Passando agora aqui ao peso, e isto inclui o conforto dos fones na cabeça. E neste caso estamos a falar de 160 gramas aqui os JBL, não são muito pesados, são bastante confortáveis, mas neste campo os Sony batem o JBL, estamos a falar em 132 gramas de peso. Em relação à conectividade Bluetooth, ambos têm Bluetooth versão 5.0. Falando agora aqui a nível de diâmetro dos diafragmas, estamos a falar em 32 mm aqui no JBL e apenas 30 mm aqui para os Sony. Pessoal, isso nota-se uma diferença muito grande. Para ser muito sincero, eu gosto muito do som dos dois. Tem os dois um som bastante claro, com uns graves bastante bons, muito bons. São dois headphones que para o preço têm um som muito acima da média, ok? Por isso, muito sinceramente, aqui a diferença de diafragma pode fazer diferença em alguns aspectos, mas a nível de som eles são realmente com uma qualidade muito boa. Encontramos já aqui uma diferença na parte da frequência dinâmica, em que o JBL tem uma frequência dinâmica de 20 Hz a 20 kHz, no entanto, os Sony têm uma frequência dinâmica de 20 Hz a 22 kHz. A nível de sensibilidade, estamos a falar em 102 decibéis aqui no Sony e 103 decibéis e meio aqui no JBL. Muito provavelmente aqueles 2 mm de diâmetro de diferença ganham aqui na parte da sensibilidade. E pronto, dito isto, vamos falar em preços. Vamos ver a diferença de preços. Neste momento, estou-te a falar hoje, sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, vamos falar de preços destes dois headphones e vamos fazer um pequeno balanço para ver qual dos dois vale a pena comprar. Então, aqui, relativamente aos preços e baseado nos preços da Amazon, estamos a falar em valores muito próximos. Estamos a falar em valores muito próximos dos 35 euros, tanto um como o outro, tanto o JBL como o Sony. E estamos a falar de uma diferença de cêntimos de um para o outro.
estamos a falar em 34,90€ e qualquer coisa, com uma diferença de cêntimos. Feito o balanço e sabendo que há aqui uma série de mais-valias que a JBL tem em relação à Sony, entre elas a autonomia, a rapidez de carregamento total e a rapidez de carregamento, aquele carregamento de 5 minutos que dá acesso a 2 horas de autonomia. Nesta área e também juntando a qualidade de construção, neste momento eu considero o JBL a melhor opção de compra em relação aos Sony. A nível de preço base, eu tenho a ideia que eles também andam os dois mais ou menos na mesma gama de preço, que é 50€, mais coisa, menos coisa, e por isso é o que eu te digo, em relação de um para o outro, nível de qualidade, e visto que o preço está muito próximo um do outro, se não quase igual, eu recomendo mesmo os JBL Tune 510BT. Depois deste balanço, diz-me tu se estás indeciso, qual é que tu vais escolher, e no caso de não quereres comprar nenhum dos dois, qual dos dois tu comprarias? O Sony ou o JBL, tendo em conta tudo aquilo que nós falamos aqui no vídeo? Deixa lá em baixo nos comentários a tua opinião. Na descrição vamos ter, obviamente, os links para tu adquirires tanto o JBL como o Sony, dependendo da tua preferência. Nesta altura do vídeo, convido-te, no caso de teres gostado do vídeo, a deixar o teu like. Se gostaste do conteúdo, subscreve o canal, ajuda bastante, e ativa o sininho para não perderes as notificações sempre que eu lanço um vídeo novo, ok? E pronto, ficamos por aqui, por hoje é tudo, espero que esteja tudo bem contigo e até ao próximo vídeo.